Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Quando somos crianças ou muito jovens, dificilmente somos educados para valorizarmos e nos importarmos com a autoria. Um ponto que considero falho dos muitos existentes em nosso arcaico modelo escolar. Aprender sobre a autoria é muito importante, pois ao conhecermos um autor, podemos conhecer mais profundamente sua obra e entender por que ela tem suas respectivas características. Estar ciente da autoria seria um modo de nos afastar da alienação típica que a grande maioria exibe em relação a séries, cartoons, filmes e programas de TV, mesmo aqueles que muito marcaram nossas infâncias e vidas. Alguns destes programas marcantes certamente foram os seriados Chaves e Chapolin, criados pelo mexicano Roberto Gómez Bolaños, referência no humor para 3 décadas de brasileiros. Entretanto, as boas memórias e sentimentos nostálgicos não vêm à tona apenas em virtude do humor de Bolaños ou das marcantes dublagens realizadas pela produtora Maga. Grande parte desses sentimentos são aflorados também pela belíssima trilha sonora de fundo, os temas musicais e instrumentais que acompanham os capítulos do seriado e que nos fazem automaticamente associar música e imagem. E é aqui, justamente neste ponto, que justifico minhas colocações iniciais sobre a autoria. Infelizmente, sempre foi muito comum na TV aberta, e até mesmo na fechada, o uso de músicas e instrumentalizações de artistas talentosos, mas que não são referenciados devidamente nos créditos. Quando o são, o texto é transmitido de maneira tão rápida ou com caracteres tão pequenos que é humanamente impossível uma pessoa conseguir ter acesso devido à informação. Notem, meus caros, que estamos falando não de uma coisa qualquer, mas de músicas que literalmente fazem parte da alma, da identidade brasileira que o programa assumiu e que desperta tanto o afeto do público. Quando a Maga recebeu os episódios de Bolaños para adaptar, eles não vieram com a trilha sonora original, e fazê-lo demandaria novos acordos relativos a direitos autorais. Isso acabou demandando um segundo trabalho que consistia em, além de criar as dublagens, buscar por músicas de fundo que fossem compatíveis com o tom da obra. E o que 3 décadas de brasileiros pouco ou nada sabem, a não ser que você ouvinte seja um fã dedicado de Chespirito, é que tais músicas de fundo nostálgicas são fruto de um pequeno álbum escrito em sua maioria pelo compositor John Charles Feely, com algumas faixas adicionais de autoria de Tony Hymas. Elas podem ser encontradas em Kids e Cartoons, de 1979, ou seja, escritas muitos anos depois dos primeiros episódios de Chaves e Chapolin terem ido ao ar no México. E eis a principal característica da obra de Feely e Hymas: versatilidade. Característica que todo profissional de música como eles, que trabalha com jingles e fundos para programas de TV, almeja construir. A capacidade de escrever músicas que são compatíveis e representativas de uma temática maior, englobante, e não apenas de um programa específico. Eis uma demonstração de música conceitual, muito pensada e arranjada para acessar regiões específicas da nossa imaginação, ao mesmo tempo em que agracia nossos ouvidos. Todas as músicas de fundo mais características de Chaves e Chapolin vocês podem encontrar em Kids e Cartoons. E o interessante é que poderíamos encontrá-las em várias outras obras infantis tranquilamente. Isso se estas músicas não tivessem ficado tão marcadas em nosso imaginário, o brasileiro apenas, por causa do seu uso no seriado de Chespirito. Feely e Hymas, obviamente, não criaram essas faixas com tal propósito, mas a Maga, em sua escolha, acabou por imortalizá-las nos ouvidos de 3 gerações de jovens brasileiros. Um vídeo como este tem o propósito de fazer com que vocês saibam disso, saibam a quem estão ouvindo, e que possam referenciar os verdadeiros autores dessas composições minimalistas tão simpáticas. Por falar em minimalismo, é exatamente disso que se trata. Feely, especialmente, não esconde a influência que músicos a exemplo de Erik Satie tiveram sobre ele.
Mas o interessante é que este minimalismo transcende o estilo clássico, visita principalmente o jazz e salta para o campo da música popular, sedimentando algumas ideias também no campo do rock. Sim, do rock. Creio que tais influências são perfeitamente audíveis para o apreciador atento ao trabalho de cordas de Firi, seja no baixo, violão, com cordas de nylon ou aço, e na guitarra. O uso de sintetizadores, flauta, chimbal e até mesmo de pandeiro aparece ainda para refinar, polir e diversificar as estruturas musicais, ora funcionando conjuntamente, ora independentemente. É uma delícia. Não à toa algumas composições da carreira de Firi foram usadas em programas como Friends, The Osbournes, Oprah Winfrey, Bob Esponja e no histórico programa musical Top of the Pops. O trabalho dele era muito atencioso e conseguia cativar a audiência com pouquíssimas notas, criando algo acessível, mas longe de ser medíocre. O segredo de Firi é definitivamente a sua assertividade na criação de músicas tonais, em modos maior e menor, mas algumas vezes recorrendo a escalas para aumentar o nível de tensão em algumas faixas. O resultado é muito imersivo. Ouvindo essas músicas várias e várias vezes, creio ser válido e pertinente o questionamento se elas são boas de fato ou se é a nossa memória afetiva que faz todo o trabalho de embelezá-las. Mas, falando francamente, após ter o trabalho de adotar uma postura imparcial e me sentar para avaliar cada composição de Kids e Cartoons em particular, nota por nota, eu posso garantir que não se trata de uma mera questão nostálgica ou afetiva. Essas faixas são realmente muito bem arranjadas, com uma estrutura milimetricamente pensada para maravilhar os ouvidos infantis, arrancar alguns sorrisos e também algumas lágrimas. A influência de rock, para mim, não poderia vir mais a calhar devido ao meu também antigo apreço pelo gênero, nascido na mesma época em que já estava vendo Chaves e Chapolin pela primeira vez na TV. E, como criança, naquela época incapaz de fazer as conexões que agora, como adulto, posso fazer. O envolvimento de Firi Hymans com o rock é antigo e ambos tinham um profundo apreço pelo gênero. A maior aproximação de Firi com o estilo aconteceu no segundo álbum do Uriah Heep, chamado Salisbury. Ele participou um pouco da produção e também tocou na faixa título, a mais longa e diversificada do álbum. Já Hymans é bem mais conhecido dos amantes de classic rock, visto que trabalhou com duas lendas: o baixista Jack Bruce, do Cream, e o mestre da guitarra Jeff Beck. Hymans compôs músicas para os álbuns House Trick e Jet Set Duo, de Jack Bruce, e Derry Beck e Jeff's Beck Guitar Shop, sendo ele também responsável pelos teclados e vocais de apoio. Os álbuns de Beck, por serem uma mistura de jazz fusion e blues, interpretados numa roupagem instrumental, poderão dar ao ouvinte uma noção clara da versatilidade de Tony Hymans. Enfim, espero que as considerações do vídeo em questão tenham sido elucidativas para muitos ouvintes e fãs da música dos dois, mesmo que não soubessem disso até agora. Como mencionei, vocês podem encontrar essas faixas para ouvir isoladamente no álbum Kids e Cartoons, lançado pelo selo londrino Bruton Music. Uma curiosidade sobre a Bruton, que era bem módica, é que ela foi comprada por nada mais nada menos do que Michael Jackson, o rei do pop, em 1982. O Caminhante da Lua ficou com ela por apenas 3 anos, vendendo-a para o grupo Zomba, que por sua vez repassou para a BGM em 2002. A Universal Publishing Production Music, por fim, foi a última a liberar um cascalho e ficar com o material. Até onde meu conhecimento permite ir, não houve novas versões ou relançamentos de Kids e Cartoons. Mas, sabendo a quem pertence os direitos de publicação das músicas, com quem elas estão, vocês sabem também a quem recorrer caso queiram acrescentar um disco físico em suas coleções particulares. Um abraço a todos e saudações corvides.